Pessoa, vamos lá. Prosseguindo então, nós vimos aí sobre os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Falamos um pouquinho aí, até mesmo apresentando para vocês ali para a gente relembrar a Lei 8080, 8142 e agora nós vamos dar sequência a esse sistema, falando um pouco mais sobre ele e ampliando, claro, as discussões e exemplificando as questões aí sobre os princípios que vão reger o SUS. Princípios doutrinários de universalidade, equidade e integralidade, as doutrinas, a base, a filosofia do SUS, e os organizativos de descentralização, hierarquização e regionalização, que vão organizar os serviços do SUS dentro das características regionais, de acordo com a população, vão hierarquizar a assistência para favorecer e prestar atendimento a todos, nas necessidades que eles possuem, e de forma descentralizada, para que os municípios tomem as decisões com base nas necessidades que eles têm. Então nós temos aqui, para dar sequência a esse processo, as responsabilidades dos gestores. Gestão do SUS pode ser ali nacional, estadual e municipal. Tá? Então essa gestão ela pode ser dessa forma e é trabalhado com as responsabilizações do SUS, associado diretamente do Ministério da Saúde. Tá? Então quando a gente trabalha com as ações que vão ser necessárias diretamente à população brasileira como um todo, quando a gente fala de ação que é indispensável para o Brasil como um todo, como ocorre, por exemplo, com as campanhas de vacinação, nós temos a ação que é respaldada pelo trabalho do Ministério da Saúde, que é de caráter nacional, a gestão nacional. Agora, pode ser estadual, com as secretarias estaduais de saúde. As ações vão ser discutidas pelo Estado e baseada nos caracteres do Estado, baseado no levantamento de dados do Estado, na gestão da informação do Estado, é que as decisões serão tomadas para esse local. Tanto que é nítido e é perceptível que existem modificações entre as esferas de governo, entre os estados, no que diz respeito à tomada de decisões sobre a saúde. Porque quando o Estado ele toma a decisão dentro do que ele considera como adequado, correto e necessário para a população. Então ele baseia-se nos dados epidemiológicos do seu local, da sua condição territorial, do seu estado, e aí a secretaria estadual é que vai estabelecendo as ações para atender a população do local. E claro, na esfera municipal, a gestão é feita pelas secretarias municipais, que aí vai atender cada município especificamente. O que Belo Horizonte tem de necessidade é muito diferente do que Rio Acima tem de necessidade, do que Conceição do Mato Dentro, Guanhães, Macacos, que faz parte de Nova Lima, Raposos. Então assim, cada município ele tem uma autonomia para gerenciar as necessidades da sua população. Ele tem uma autonomia para organizar as ações que serão prestadas dentro daquela região. Então existem esse processo. Os princípios organizativos, claro, quando por alguma insuficiência que exista aí no setor público for necessário contratar serviços privados, se por alguma razão o serviço público, por algum motivo, ele não conseguir suprir a demanda da população, tá? Quando o serviço público ele não consegue atender a população como um todo, como um geral, aí é feita a questão do levantamento de contratação do serviço privado, a alocação dos serviços na esfera privada, seguindo aí condições de celebrar um contrato, para que haja aí a questão da assistência real prevalecendo o interesse público em cima do particular, claro. A instituição privada, o hospital, o laboratório, clínica, devem estar aí de acordo com os princípios que são normatizados pelo SUS, trabalhando com a universalidade, a equidade, integralidade, tá? Como se fosse um serviço público real.
como se realmente fosse uma esfera pública. Mas ele está sendo contratado para prestar o serviço e ele vai prestar o serviço como um público. Ele está recebendo para isso. E claro, a integração deve seguir de forma organizativa. Então deve ser de forma hierarquizada. Não é porque agora o hospital particular atende leitos do SUS que vai virar festa. Que a população vai entrar a hora que quer, vai sair a hora que quer, fazer o que quiser. Então tem que seguir a regra, tem que seguir a organização, os princípios para favorecer um bom atendimento à população. Descentralização, ela vai ser importante porque ela vai aí redistribuir. Ela vai trabalhar com a divisão de responsabilidade. Responsabilidade no que diz respeito às ações, no que diz respeito aí aos serviços de saúde, entre vários níveis do governo, a partir da ideia de que quanto mais perto o fato estiver do poder de decisão, melhor vai ser a chance de acertar. Quanto mais próximo do poder de decisão estiver ali a problemática, melhor vai ser a decisão a ser tomada. Então o município ele vai ser muito mais efetivo, ele terá um poder de decisão e de acerto muito maior do que se a União fosse decidir sobre essa necessidade. Belo Horizonte tem necessidade. É muito melhor a Secretaria Municipal decidir o que ela precisa e tomar essa decisão do que o governo federal, do que o Ministério da Saúde. Ah não, o Ministério da Saúde decidiu que BH vai investir nessa área. Mas será que ela precisa dessa área? Será que ela tem necessidade de investir nisso? Ou ela precisa de investir em outros aspectos? Então se o município decide, fica mais fácil. É aquela velha história, tá, que eu já até ouvi várias vezes na minha vida. A solução do problema, a solução para resolver um problema, normalmente ela está onde o problema é gerado. Normalmente, a solução para o problema está onde ele foi gerado. Tá? A solução está lá, ó, prontinha, onde o problema está sendo produzido. Tá? Então, é mais fácil. A municipalização da saúde será representada aí pela descentralização, princípio organizativo do SUS. E aqui nós temos a divisão, a regionalização, através das ações que são voltadas para uma micro-região, tá, claro, ofertando serviços de média e baixa complexidade, podendo chegar a serviços de alta complexidade, atendendo efetivamente essa população e crescendo cada vez mais e ampliando, ou se quiser falar o contrário, tendo uma macro-região, uma questão maior, para depois sendo levadas às questões mais específicas, às questões mais direcionadas. Atende a todo o estado de Minas Gerais, tá? Atende ao estado, ao planejamento do estado, envolvendo aí as chamadas macro-regiões, as grandes áreas. E dentro delas, para atender às demandas das regiões, existem as regionais e dentro delas as divisões entre bairros. Então aqui é feito, tá, nas macro-regiões do estado de Minas Gerais, e dentro de cada macro-região, nós temos as regionais. Dentro da área central, nós temos as várias regionais que estão aqui dispersas. Dentro da região norte, nós temos as várias regionais da área norte, ou as micro-regiões, de forma a atender efetivamente as necessidades da população. E eu posso até falar, e dentro dessas regionais, nós temos ainda as áreas distritais, a divisão dos distritos, para atender adequadamente a cada parcela da população. Então nós temos aqui o processo de regionalização, tá? E dentro dessa regionalização, a área central, a macro-região, nessa área central, os distritos aqui, ó, as regiões maiores, ou as regionais de Belo Horizonte, de Betim, Contagem, sendo que dentro de Belo Horizonte nós temos aqui as divisões das regionais, Venda Nova, Norte, Nordeste, Pampulha, Leste, Nordeste, Centro-Sul, Oeste, atendendo efetivamente cada população em cada área. A regionalização, tá, como exemplo aqui de Belo Horizonte, nós temos aí 147 unidades básicas de saúde, 63 academias na cidade, na regional, centros de especialidade médica, unidades de pronto atendimento,
Estão presentes centros de referência em saúde mental e, claro, equipamentos de saúde e unidades e equipes de saúde da família. 575 para atender a população da área regional, da área central ali de Belo Horizonte, em toda a região de BH. Regionalização vai trabalhar ali com o distrito sanitário, tá, que é um caráter puramente administrativo, que vai trabalhar aí com uma condição política, e esse distrito, tá, vai se estender ali para uma questão administrativa assistencial de subprefeitura, regionais, bairros, consórcios de municípios. Mas existem áreas, microáreas e a moradia. A área abrange a unidade básica de saúde, a unidade de saúde, num caráter administrativo e assistencial, que é um entorno direcionado ali pelos trabalhadores de saúde e pela população. E pelas próprias questões aí das barreiras físicas que existem. Pode ser organizado para facilitar na área, para facilitar na região ali, a assistência da população. Dentro dessa área, existem microáreas. Dentro das áreas Norte, Nordeste, Venda Nova, Pampulha, Oeste, Centro-Oeste, dentro das áreas existem microáreas. Então aqui, Barreiro, toda essa região do Barreiro é uma área. Dentro aqui do Barreiro existem as microáreas, existem as áreas menores, as divisões das áreas que vão ser atendidas pelas equipes de saúde da família. Então existe a microárea, que vai homogeneizar a questão sociocultural, ambiental, vai fazer com que haja ali condições de vida e condições de saúde idênticas, para trabalhar com a vulnerabilidade, para interferir diretamente na área da vigilância. Voltando aqui no Barreiro, a área do Barreiro, essa área maior, tá? Na região do Barreiro, na área central, houve, tá, um trabalhinho que eu desenvolvi lá na região, onde nós dividimos, onde havia a divisão dessa área do Barreiro nas microáreas, nessa área central, a partir do trabalho das equipes de saúde da família. E o que fizemos? Desenvolvemos um mapa de situação, criamos um mapa com a divisão física dessas microáreas, e dentro dessas microáreas trabalhamos com o conceito de vulnerabilidade. Começamos a trabalhar com a condição de mapear a população. Quais eram as pessoas em cada microárea, em cada equipe de saúde da família, que havia hipertenso, diabético, Alzheimer, idoso, criança, gestante. Então a gente começou a fazer uma série de listas para pensar efetivamente qual é a necessidade da população daquela microárea. E dentro disso listamos os domicílios, listamos as moradias que estavam nessas microáreas, para trabalhar efetivamente a condição de cada uma, para trabalhar na necessidade. A família que tinha hipertenso foi encaminhada para o grupo dos hipertensos. A família que tinha o diabético foi orientada às reuniões. A família da gestante, por que não estava fazendo pré-natal? Acompanhando de pertinho. Então a gente conseguiu mapear, saber efetivamente o que era de necessidade a ser atendida em cada micro-região, em cada moradia, fazendo com que o SUS efetivamente estivesse em prática. A regionalização trabalha com a questão do território, e o território é caracterizado aí por uma população específica que vai estar vivendo, tá, no tempo e espaço determinado, vão apresentar aí problemas de saúde bem definidos e que quase sempre os fatores condicionantes e determinantes vão emergir numa condição mais geral. Fatores condicionantes e determinantes que estão descritos lá na Lei 8080. Esse espaço de regionalização, essa territorialização, é uma delimitação espacial, é um perfil histórico, demográfico, tá, que vai aí trabalhar com uma questão de ações. Ele é organizado para favorecer as ações à saúde da população. Todas as famílias em um território devem ser cadastradas através do PSF, do Programa de Saúde da Família, ou através da ESF, da Estratégia de Saúde da Família, juntamente com as lideranças locais, para que haja aí
o desenvolvimento dos diagnósticos sobre a condição de vida da população, do adoecer e do morrer, promovendo um vínculo com os diferentes setores sociais da comunidade, fazendo vigilância no território, trabalhando com as áreas de abrangência dessa estratégia de saúde da família. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre ela. Depois a gente vai ver um pouquinho mais. Mas um agente de saúde para 750 pessoas e 12 agentes por equipe, trabalhando com no máximo aí 4.000 pessoas por microárea de abrangência ou por micro-regiões de trabalho. Os territórios e as relações vão ser trabalhados de forma hierarquizada, de forma a atender efetivamente as hierarquias, sendo que a unidade básica de saúde pode solicitar os encaminhamentos às unidades mistas ou às unidades de especialidade, que podem levar à questão de hospitais, às internações hospitalares. Então é sempre um processo hierarquizado para que haja uma assistência efetiva, necessária e, claro, pontuada conforme a demanda da população. Hierarquização, ela sofre mudanças a partir das ações que eram feitas no modelo biomédico e elas passam a acontecer através das redes de atenção. Do caráter que era efetivamente voltado para a questão da patologia, passa a ser a partir de ações educativas e preventivas. Era organizado de forma isolada, orientando para as condições agudas da doença, na terapia, com ênfase em ação curativa, trabalhando com níveis extremamente hierarquizados, sendo que o sujeito e o paciente eles trabalhavam de forma isolada, o sujeito era só o paciente, não fazia mais nada. Até o próprio nome diz, é paciente. Tem que exercer a paciência, ficar de boa, calminho. A gestão da oferta, centralizada nos indivíduos de forma reativa e, claro, financiando a partir do que era efeito, a partir de procedimento. Agora, é organizado de forma contínua, numa assistência sequencial, orientado aí para as condições crônicas, com uma atenção integral por redes poliárquicas. E, claro, o sujeito é o agente de saúde, o sujeito é aquele participativo, ele é o atuante na sua condição de saúde, é feita a gestão das necessidades centralizada na população, sendo que a população ela é proativa nesse processo. A hierarquização segue o princípio de ser atendido na rede primária, a atenção primária à saúde, unidade básica ou elementar, encaminhada para o nível médio, para a média complexidade, para os centros de especialidade e nos centros de alta complexidade, nos hospitais, onde serão feitas aí as demandas mais necessárias da população, ou seja, a maior parte da assistência fica no nível primário. Eu diria aqui, que já foram dados até confirmados, que cerca de 85% dos problemas podem ser resolvidos de forma efetiva no nível primário. 85%. 15% vão requerer um nível intermediário, 15% vão precisar de uma atenção de média complexidade, uma especialidade, e 5% é que dependem do caráter hospitalar. E 5% é que dependem efetivamente da internação, das intervenções cirúrgicas, de todo um trabalho que é desenvolvido dentro da unidade de hospital. A hierarquização segue os princípios, através das redes iniciais de atenção básica, de média complexidade e de alta complexidade, fazendo com que haja a atenção de acordo com a necessidade, embora mudanças possam acontecer de forma que haja uma integração através das redes de atenção, uma vez que a pessoa ela pode buscar as informações necessárias em outras esferas que não dependam diretamente dos encaminhamentos, e claro, os níveis de regionalização para a atenção, onde o município, onde as micro-regiões e as macro-regiões é que vão trabalhar diretamente. Município sendo responsável por toda a atenção primária, um municípiozinho, uma micro-região que vai trabalhar ali dentro das questões da atenção secundária, atendendo na micro-região a atenção daquela população,
E nas macro-regiões para atenção terciária, numa regional maior, é que vai atender efetivamente a condição, a região maior, dentro das micros, é que vai atender efetivamente às demandas da população daquele local. Então o SUS ele existe aí de forma organizada, não é de forma festiva, tá? As coisas, os processos, os procedimentos, eles existem para direcionar as ações que são desenvolvidas. Não sai daí que eu já volto. Até!